compartilhando a tela com vocês. Deixa eu só checar a gravação porque tá gravando. Beleza. Então já estou compartilhando a tela com vocês. A gente vai tratar das atividades que eu já passei para vocês, então vou corrigi-las. Muitos enviaram, quem não enviou é oportunidade para entender como resolver essas questões e ter uma noção do que será cobrado na nossa avaliação da semana que vem. Um lembrete, as questões de hidráulica e hidrometria são questões em termos de nível de entendimento, para você compreender, é tranquilo. Eu vejo que a maior dificuldade é nas unidades de medida, no erro no uso da calculadora, porque envolve raiz quadrada, potenciação, aí isso acaba, se a pessoa não for cuidadosa, ela acaba errando nesse quesito. Então, pessoal, só tome cuidado, refaça os cálculos, faça por partes, porque se fizer com pressa, erra. Muitos erraram. Usaram as equações corretas, mas erraram nos procedimentos. E está errado. Tá? Não tem meio certo, não. Então, bora lá. Antes de entrar no conteúdo em si das atividades, eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que faltou. Tá? A gente estava falando na última aula de estações elevatórias, né? Eu trouxe alguns conceitos relacionados à parcela que fica até a nossa bomba aqui. Então, do reservatório até a bomba, que envolve a tubulação de sucção e o conjunto motobomba. Só que eu não tratei especificamente da seleção da bomba, né, e das curvas características da bomba de forma mais detalhada. A gente estava tentando entender os fenômenos físicos envolvidos no processo de bombeamento, a cavitação, sobretudo, eu comentei, né, que é aquela formação de bolhas devido a um decaimento na pressão aqui na sucção da bomba, a ponto de que a água vaporize, né, entre em ebulição a temperatura ambiente. E isso é levado para dentro da bomba, e essa bomba, né, com o escoamento do fluido internamente, vai fazer com que essas bolhas implodam, porque a pressão vai aumentar dentro da bomba. Então, essas bolhas, elas implodem próximo à parede e geram o desgaste. E para que essa pressão na sucção não seja atingida, né, a pressão que a gente chama pressão de vapor, a gente precisa garantir aqui, né, nessa tubulação de sucção, que envolve todo o sistema de tubulações até a sucção da bomba, uma energia positiva, que a gente chama NPSH disponível, que é a energia disponível pela instalação aqui, tá? Para garantir que a pressão na entrada seja alta o suficiente para que não seja atingida essa pressão de vapor. Nós vimos como calcular alguns conceitos e passei um exercício para vocês. E entendemos o conceito. A bomba, né, ela é testada em uma bancada e onde o fabricante fornece o que a gente chama de NPSH requerido. Requerido quer dizer o seguinte, que é o mínimo valor de energia que você tem que disponibilizar na sucção da bomba para que ela não sofra cavitação. Isso aqui é catalogado, a gente viu a curva de NPSH. Ok, mas falta um aspecto importante para vocês, com relação ao dimensionamento dessas tubulações, tanto a de sucção quanto a de recalque. Só para lembrar, né? Sucção, ou seja, tubulação de sucção é todo o conjunto, né, de tubulação que está localizado aqui antes desse conjunto motobomba. Então, tem válvulas, a tubulação em si, né, as singularidades que se apresentam antes da bomba. O recalque é tudo aquilo que se localiza depois do motobomba. Essa é a tubulação de recalque. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor nos elementos que constituem a tubulação de sucção e de recalque, para depois a gente trabalhar no dimensionamento, no caso, dessas tubulações aqui. A gente está em busca de um diâmetro para essas tubulações. Então, vamos conhecer um pouquinho aqui um recorte, né, das tubulações de sucção e de recalque. Vamos começar aqui por baixo. Aqui está o nosso conjunto, o motor, e aqui está a nossa bomba, né? Aqui
é a nossa tubulação, o conjunto da tubulação de sucção, ou seja, aqui a sucção, aqui é a nossa motobomba. Então, tudo que está antes dela é a nossa tubulação de sucção. Ela é composta, basicamente, aqui na sua entrada, uma válvula de pé. Né? Essa válvula de pé, ela tem a função aqui de evitar, na hora da sucção do reservatório, sujidades, né? Então, ela tem como se fosse uma tela, uma grade, que faz uma pré-filtragem, vamos assim dizer, para que não entre particulados ou sujeira para dentro dessa tubulação. Nós temos a própria tubulação em si, né? Que pode vir contido uma válvula também, ou outros elementos ao longo dessa seção. Uma curva, um elemento aqui de 90 graus, que devido ao tipo de traçado, a situação, nós podemos ter várias outras curvas. Tá? Isso aqui são as singularidades básicas. Uma coisa interessante aqui é essa redução, tá? Que liga aqui a sucção, no final dessa sucção, a entrada da bomba. A gente chama de redução excêntrica, ela tem esse formato excêntrico. Esse tipo de redução, ele vai evitar a formação da cavitação aqui na entrada da bomba, tá? Então tem um aspecto hidrodinâmico, né, e também termodinâmico, que faz com que evite a formação de bolhas de ar na entrada da bomba, essa redução excêntrica. São os elementos básicos, né? Aqui na tubulação de recalque, que é essa parte daqui de cima, a gente já observa o contrário, né? Nós temos a ampliação excêntrica, enquanto aqui é uma redução, né? A tubulação que está conectada à entrada da sucção, ela tem esse ajuste de diâmetro aí, né? Então, essa tubulação, essa redução excêntrica, ela serve tanto como um ajuste, né, da tubulação de sucção à entrada da bomba, como também tem a finalidade de evitar essa formação de bolha. A entrada da bomba ela tem um diâmetro menor, então essa redução excêntrica também serve para isso. Assim como, nesse caso, da tubulação de recalque, a ampliação excêntrica, ou que a gente chama concêntrica nesse caso, né? Excêntrica, concêntrica. A ampliação concêntrica tem essa função basicamente, simplesmente só de ajustar o diâmetro. Na sequência, nós temos uma válvula dita aqui, válvula de retenção. A válvula de retenção, neste caso aqui, a gente diz que é uma válvula de retenção unidirecional. Unidirecional é o seguinte, né? Porque ela permite que o fluxo aconteça apenas nesse sentido, tá? Para evitar que o peso da coluna de água, né, faça com que haja um refluxo aqui dentro da própria bomba, né? Fazendo a bomba funcionar aí como uma turbina. A turbina é o inverso da bomba, então a água pesa, né, e volta aqui e a gente não quer isso. Então, essa válvula de retenção, o fluxo mantém apenas um sentido. Se eu fechar ou se eu desligar a bomba, né, o fluido que está dentro da tubulação ele não volta e recircula aqui dentro da bomba. Tá? São os elementos básicos. Uma válvula de gaveta no recalque. Ela tem a função aqui de regular a vazão. Só que esse tipo de forma de controle de vazão, ele é um problema muito sério, né? Existem o que a gente chama de inversores de frequência, que são acoplados no motor, que através de uma alteração na rotação a gente controla a vazão, né? Mas alguns sistemas de tubulação ainda utilizam a válvula de gaveta como uma dessas formas. Você está criando o quê? Uma perda de carga, uma resistência. Você está gastando energia. Então, a forma mais inteligente e economicamente mais aceitável é usar inversores de frequência e controlar a rotação do motor. Mas ela tem uma função também de permitir reparos no sistema. Às vezes você quer fechar tudo isso aqui para fazer um reparo anterior. Tá? Mas para controle de vazão, só em último caso. Tá? Quando você efetivamente não tem outra alternativa.
Mas é isso, pessoal. A gente vai trabalhar com essa tubulação aqui. A gente quer entender essa tubulação retilínea. E a partir desse diâmetro dessa tubulação retilínea, a gente vai escolher os demais, os diâmetros dos demais elementos. Ou seja, a tubulação retilínea, ela define, através do seu diâmetro, qual será o diâmetro, por exemplo, das singularidades, da curva, tá? Desse bocal aqui da redução excêntrica, assim como os demais. Só uma coisa que eu quero comentar para vocês é que o dimensionamento de uma tubulação envolve todo um projeto, né? E esse projeto, quando é mal executado ou não é fundamentado, a gente acaba escolhendo um diâmetro que a gente chama inadequado. Isso vai levar a uma condição de custo maior, né? Se você compra uma tubulação de diâmetro muito maior do que o necessário, porque aí envolve custos, peso, né? Se for um diâmetro inferior ao ideal, você vai gerar uma erosão excessiva na tubulação. A tubulação muito pequena em diâmetro na sucção pode também gerar, como a gente viu naquela curva de energia, a cavitação. Claro, a gente pode ter também numa tubulação muito grande, além do custo, a sedimentação de sujidades, ou seja, pode sedimentar partículas ali dentro. O que nós estamos querendo é um diâmetro dito ótimo, tá? Esse diâmetro ótimo, ele envolve vários aspectos que nós vamos começar a estudar agora. Então, nós estamos à procura do diâmetro ótimo. Bom, quando a gente fala em diâmetro ótimo, a gente está levando em consideração os custos com sua aquisição, assim como problemas relacionados aos custos de manutenção da nossa bomba, da bomba. Custo da instalação em geral, instalação. Aqui a gente está falando simplesmente da tubulação em geral, tubulação e acessórios, e os custos de manutenção dessa bomba, tanto da sua aquisição quanto da sua manutenção. Então, o diâmetro ótimo ele é em função do diâmetro menor possível, ou seja, aquele diâmetro que vai ser o menor possível, que vai gerar o menor custo total, ou seja, quando envolve esse custo da tubulação e o custo da bomba. Então, nós temos uma equaçãozinha genérica aqui, que depois eu vou abrir ela para vocês. Então, o custo, eu vou chamar aqui de custo total, é igual ao custo de você adquirir a bomba e o custo da tubulação. Tá? A tubulação é a instalação de bombeamento, está relacionado aos acessórios e todos os aspectos relacionados à sua manutenção. Eu vou mostrar um gráfico agora que traz essa sintetização, né? Essas duas curvas traçadas ao mesmo tempo. E vou explicar o conceito. Se o diâmetro for demasiadamente alto, o que acontece em cada um desses custos. Aqui, deixa eu limpar aqui. Vou deixar essa fórmula aqui. Custo é igual ao custo da bomba, incluindo a sua aquisição, instalação e operação, e o custo da tubulação está relacionado à aquisição, né, os acessórios que vão ser utilizados e a sua instalação e manutenção. Beleza. Aqui, pessoal, foi traçado, obviamente isso aqui é tudo em função do diâmetro, ok? O diâmetro e o custo. Aqui as duas curvas. O que a gente observa? Se a gente escolhe um diâmetro crescente, ou seja, a gente vai aumentando o valor do diâmetro, a gente escolhe um diâmetro muito grande, ou a gente observa o comportamento do custo da tubulação, quanto maior for esse diâmetro, maior vai ser esse custo relativo aí, né, à sua aquisição, instalação e manutenção. Porém, a gente observa um comportamento oposto. Ó, quanto maior for esse diâmetro, a tendência é que o custo relativo à bomba, né, tende
a decair. Por quê? Quando a gente compra uma tubulação com diâmetro grande, a gente acaba reduzindo as perdas de carga, tá? Então, a potência requerida pela bomba diminui. Então, se a potência cai, a bomba ela acaba sendo um custo menor para você ter no seu sistema. Logo, são inversamente, esses dois custos são inversamente correlacionados. O oposto acontece, tá, se a gente pegar diâmetros menores. A tendência a ter tubulações menores, né, diâmetros menores, então seu custo tende a cair com a diminuição do diâmetro. Mas o custo da bomba, por sua vez, se eleva com o aumento aí, com a diminuição desse diâmetro. Por quê? Aí está correlacionado à perda de carga do sistema, tá? A gente vai ter, para uma dada vazão, né, a gente vai ter que aumentar a potência dessa bomba, porque a área de escoamento desse fluido, ele ficou reduzido, tá? Então, a gente vai ter uma maior quantidade de perda, porque a área de seção transversal é menor, então o fluido vai escoar com uma velocidade muito maior, e isso acaba fazendo com que a nossa bomba precise ter uma maior potência para compensar essa situação de menor diâmetro. Logo, a gente quer uma situação que equilibre os dois. A isso a gente dá o nome de diâmetro ótimo. O diâmetro ótimo vai ser esse diâmetro aqui, ó. Aqui é o ponto em que as curvas custo da bomba e custo total da instalação, elas apresentam, né, valores otimizados, né? Então, nós vamos ter o menor diâmetro em que nós vamos ter esses valores maximizados, ou seja, uma melhor eficiência do sistema. Então, esse ponto aqui é onde o nosso diâmetro é ótimo. Bom, mas professor, como que eu calculo esse diâmetro ótimo? Eu vou já adiantar aqui para vocês, mas esse diâmetro ótimo, como a gente viu, ele está em função do custo da bomba, né? Que neste caso, o custo da bomba, o nosso CB, ele depende do que a gente chama de custo por unidade de potência da bomba. Tá? Custo por unidade de potência da bomba. Está relacionado ao custo da energia gasta com o acionamento, está correlacionado ao tamanho do motor, tá, dessa bomba, e o custo correlacionado à sua aquisição. Esse é o custo. É uma função complexa, tá? Então, nós temos isso aqui. E esse diâmetro ótimo, ele está dentro também da equação, como eu citei, do custo da tubulação. Aí o custo da tubulação, ele está em função desse outro termo que a gente chama custo de instalação. Tá? Esse custo de instalação está relacionado a um valor médio da instalação por unidade de diâmetro e comprimento. Está incluído também os acessórios. Envolve os fatores de disponibilidade regional. Então, essas são equações complexas. Quando a gente faz a soma desses dois elementos, né, e a gente vai obter uma função que a gente chama de função de custo, né? Que é o custo custo da bomba mais o custo da tubulação. A gente vai ter essa função, que é dependente do diâmetro. E a gente quer fazer com que ela seja o mínimo possível, né? Aí lá do cálculo, a gente aplica aquele conceito, né, de derivada. Se a gente quiser um ponto de máximo ou de mínimo de uma função, a gente faz o quê? A gente deriva aquela função, no caso aqui a gente vai derivar a função custo em função do diâmetro dessa tubulação e igualar a zero. E aqui a gente vai encontrar o valor de D em que nós vamos ter o menor custo possível. Aqui, pessoal, é a curva custo, tá? Que engloba essas duas aqui, ó. Então, ela foi traçada aqui nessa parte superior do nosso gráfico. Então, essa aqui é a função geral, tá? Global. A gente observa esse comportamento. Quando a gente faz a sua derivada e igual a zero, a gente vai encontrar esse ponto de mínimo aqui, ó. Quando a derivada de uma função é nula, ou seja, é igual a zero,
A reta tangente ao ponto, ela é inclinação nula, tá? Então, se eu pegar aqui a derivada da função nesse ponto, a gente vai observar que a reta tangente a esse ponto, ela não tem uma inclinação diferente de zero. Então, essa é a função. O que se fez, né? Então, derivou aquela função em relação ao diâmetro, igualou a zero e isolou o diâmetro. E nós obtivemos essa expressão aqui, ó. Essa expressão. Ela é em função do fator de atrito, tá? Do custo da instalação, o custo por unidade de potência, a eficiência da bomba, a eficiência do motor, qual que é o comprimento equivalente das singularidades, o comprimento total dessa tubulação, né? Qual que é o fluido, a sua massa específica e a vazão de trabalho. Obtivemos essa expressão. Essa expressão, pessoal, a equação, ela que vai fornecer este ponto aqui, que é o nosso diâmetro ótimo, tá? O que se faz? O que a gente encontra na prática, né? Existem vários fabricantes, associações que fazem um levantamento anual e regional de vários desses fatores que eu citei, né? Qual que é o valor médio da instalação hidráulica na região de São Paulo, em outras regiões? Então, vocês vão encontrar valores médios, né, de valor para você trazer para o seu projeto. Então, você está trabalhando num projeto de uma instalação. O que esses fornecedores, associações fazem? Pega todas essas variáveis aqui, tá? Fazendo todo um ajuste, engloba num elemento aqui que a gente chama de K. Tá? Esse Kzinho aqui é igual a tudo isso aqui que estava aqui dentro, né? Multiplicando depois aqui pela vazão. Este K, a gente dá o nome, né, de uma constante. No caso, vai ser uma constante. Constante. Essa constante está aqui destacada, tá? A constante K, ela vai multiplicada pela raiz da vazão, vai gerar essa fórmula do diâmetro ótimo e a gente vai dar o nome disso aqui de fórmula de Bresse, tá? Ou equação de Bresse. Fórmula de Bresse. Então, a fórmula de Bresse é uma das alternativas para que a gente consiga determinar esse diâmetro ótimo. Então, vocês encontrarão, tá, valores de K que variam, né? Claro, dependendo aí da região. Esse valor ele oscila entre 0,7 a 1,5, 1,3, tá? São valores que estão dentro dessa faixa. Geralmente a gente usa um valor médio. Esse valor médio, entre 0,7 e 1,5, né, ele vai dar uma solução aproximada aí para esse diâmetro ótimo. A gente vai usar essa situação agora, né? Por quê? A gente está trabalhando nesse momento com uma situação de uma instalação de pequeno porte, então é aceitável. No caso em que nós estamos com uma instalação de grande porte, a gente precisa usar ela como a fórmula de Bresse como uma aproximação, mas nós teríamos que fazer uma pesquisa econômica mais aprofundada e retroalimentar essa fórmula aqui, dessa constante de Bresse, para obter o valor mais exato para o meu projeto. Então, numa situação de pequeno porte, eu trouxe aqui algumas considerações, tá? A gente pode utilizar. Então, aqui eu trouxe a fórmula de Bresse já destacada, é o que vocês vão usar. A gente vai obter o diâmetro em metros, você vai alimentar a vazão em metros cúbicos por segundo. Como eu já disse, né, a gente vai trazer uma simplificação, né, para uma fase aí que a gente diz de pré-projeto, ou a gente tem uma situação que é bem aceitável o diâmetro quando o valor é encontrado por até 6 polegadas. Passou de 6 polegadas, aquele diâmetro encontrado pela forma de Bresse, ele vai apresentar ele não vai ser tão eficiente, né, o resultado. Aí a gente precisa retroalimentar aquela fórmula, a fórmula de Bresse completa. Tem uma situação que essa equação ela considera, né, que o sistema hidráulico vai operar 24 horas por dia.
Tá? Então, isso aqui é só quando o seu sistema está escoando o fluido 24 horas por dia. Professor, mas e naquelas situações que isso não acontece? Né? Aí a gente vai para a equação dada pela NBR 5626. Aí ela traz um ajuste da fórmula de Bresser, tá? Onde nós temos aqui esse raiz quarta de x, onde x representa a fração do dia trabalhado. Tá? Então, se você trabalha, se seu sistema trabalha 15 horas, então x vai ser 15 sobre 24. Aí você vai retroalimentar essa equaçãozinha e vai realizar seu cálculo também. Também é utilizada para diâmetros pequenos, né, para estruturas de até 6 polegadas, tá? Instalações de grande porte, aí a gente precisa fazer uma pesquisa econômica mais aprofundada. Isso aqui é usado para a gente dimensionar o diâmetro desse sistema, dessa instalação hidráulica. Pessoal, o que a gente faz? Né? Depois que a gente calcula o diâmetro, a gente vai ter um valor calculado. Aí nós temos que procurar nos catálogos, né, qual que é o diâmetro comercial mais próximo desse valor obtido. A gente sempre pega o superior mais próximo. Se isso aqui, por exemplo, fornecer 14,37. Vamos considerar, né, isso aqui está em metros, né, vamos obter um valor em centímetro, porque não faz sentido uma tubulação de 14,37 metros. Aí, imagine que é 14,37 centímetros. Você vai no catálogo, você vai observar que vai ter valores, por exemplo, 14,28, 15,3, mas não vai ter o 14,37. Aí você vai pegar a tubulação de diâmetro superior mais próximo. Tá? Claro que a gente precisa procurar sempre o valor mais próximo do obtido, para não ter custos demasiados na sua instalação, porque que a gente acabou de verificar, né, que são várias variáveis que influenciam e o diâmetro muito grande, ele é mais caro, ele vai tender a sedimentar particulados ali, portanto, acaba sendo uma situação não viável, ok? Logo, é dessa forma que a gente utiliza, tá? Vamos fazer dois exemplos aqui, bem simples. Então, o uso da equação de Bresser é simples, porém, não podemos nos esquecer que o K é um elemento extremamente trabalhoso de se obter, porque leva em consideração, né, vários elementos que estão aqui nessa equação. Bora lá, vamos trabalhar. Esse probleminha fala o seguinte, né, nós temos uma pequena estação elevatória, que deverá ser construída para bombear a uma vazão de 12 litros por segundo, está operando a 18 horas por dia. Sabendo disso, como seria a forma correta de se calcular o diâmetro econômico? Ah, pessoal, uma outra terminologia, tá? O diâmetro ótimo, ele pode vir para vocês como diâmetro econômico, tá? Diâmetro ótimo ou diâmetro econômico. Então, qual seria a forma correta de se calcular o diâmetro econômico da tubulação de recalque dessa unidade, ou seja, dessa estação elevatória? E qual é o valor? Como é uma situação em que o turno é inferior a 24 horas, a gente usa aquela equação da NBR. Então, vai ser o diâmetro, 1,3 vezes raiz quarta de x, multiplicado pela raiz quadrada da vazão de trabalho. Lembrando que x é igual ao turno, né, dividido pela quantidade de horas do dia, 24 horas. Beleza? 18 dividido por 24 vai dar 0,75. Vamos agora inserir aqui 1,3, 0,75. A vazão aqui, a gente precisa trabalhar com a vazão em metros cúbicos, tá? A gente tem que respeitar aqui, ó, metros cúbicos por segundo. Problema, trabalha em litros, por isso que eu quero que vocês tomem cuidado, pessoal. Tomem cuidado, litros, a gente multiplica por 10 a menos 3, tá?
10 a menos 3. Como já está em segundo, então não há necessidade da gente trabalhar com o tempo, tá? Então é 12 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Fazendo aqui o cálculo, vamos lá. Vou tirar a raiz quarta desse valor. Vai dar 0,93, aí vezes 1,3, vai dar 1,2, essa parte aqui. Aí multiplica-se, né, pela raiz quadrada de 12 vezes 10 elevado a menos 3. Fazer por partes. Fazer por partes aqui para não dar erro. Zero 93. E aqui agora. Porque a calculadora, pessoal, se vocês não colocar a sintaxe correta, né, os parênteses certinho, você acaba falando uma coisa e ela entende outra. Aqui, ó, essa raiz quadrada disso aqui vai dar 0,10, tá? Ou 0,109. Então, vou multiplicar tudo. 0,109 vezes 0,93 vezes 1,3. A gente obteve um diâmetro de 0,13 metros. Ok? 0,13 metros. Professor, esse diâmetro está dentro do conceito de um diâmetro econômico? Aí a gente precisa lembrar... Opa, aqui já tinha resposta. A gente precisa lembrar quanto que equivale uma polegada, né? Uma polegada é 2,54 centímetros. Então, vou dividir por 100, vai dar 0,0. Uma polegada igual a 0,0254 metros. Vamos dividir isso aqui por isso aqui, a gente vai encontrar quantas polegadas tem. Então, 0,13 dividido por aquilo ali vai ser aproximadamente aqui 5 polegadas, essa tubulação. Portanto, é um diâmetro aceitável para o nosso projeto. Então, é uma tubulação que vai ser de pequeno porte, beleza? Então, é assim que a gente procede. Aqui já tinha o cálculo, né? Isso, ok. Esse caso aqui, a gente está trabalhando com uma situação de turno 24 horas. Então, vamos partir direto, né? O exercício já fornece que K, em relação à situação econômica do país, é de 1,3. Ele quer o diâmetro dessa adutora. O diâmetro, nesse caso, vai ser simples, né? K vezes raiz quadrada de quê? O K vai ser 1,3, o Q tem que estar em metros cúbicos por segundo, então a gente multiplica por 10 elevado a menos 3. Resolvendo isso aqui, vai dar 0,1 metro. Tá? O diâmetro dessa adutora aqui vai ser de 10 centímetros, aproximadamente 4 polegadas. 4 polegadas é essa tubulação, portanto, está dentro ainda da situação que a gente considera aceitável. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação a essa parte do assunto? Tranquilo, professor. Imagine que eu forneça na prova, em vez dos valores dados ali, eu quero que você encontre o diâmetro ótimo com base na função custo. Eu digo assim, que o custo total de uma tubulação claro, em função do diâmetro, né? O custo é 10 vezes D, que é o diâmetro, ao quadrado menos 3. Essa é a equação. Essa é a função. E eu digo, eu quero saber, né, qual que é o diâmetro ótimo dessa tubulação. O que eu faço?
Então, em vez de fornecer essa equação, na verdade, a fórmula de Bresse já, eu te forneço a equação geral do custo da tubulação em função do diâmetro. E eu quero saber, sobretudo, qual é o diâmetro ótimo dessa instalação. Aí, pessoal, vocês têm que lembrar do conceito, né? Deriva em relação ao diâmetro iguala a zero, né? Faz essa derivada dessa funçãozinha, ó, dc dd vai ser, né? Qual que é a derivada dessa função, né? Regrinha do tombo, 20d, derivada de A constante, é nula. Aí eu igualo isso aqui a zero, 20d, aqui teria que ter um elemento aqui, né? Porque senão vai dar zero. X. Vai ser 3, né? Estou colocando um dzinho aqui, porque senão esse aqui, o diâmetro ótimo seria nulo. Então, vamos melhorar aqui, em vez de colocar 3, vou colocar 2 aqui. Estou só ajustando essa função porque eu coloquei uma função aleatória. Então, no final, a gente vai obter um valor quebrado. Então, a derivada disso aqui vai dar 2, né? 20d menos 2. Aí, eu derivei igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Aí, eu isolo o diâmetro, né? Vai ficar... O diâmetro é igual a 2. Esse 20 vem para cá, para baixo. 2 dividido por 20 igual a 0,1. Vamos considerar que essa função, o diâmetro é em metro, 0,1 metro. Ou D igual a 10 centímetros ou 4 polegadas. Tá? Então, vocês podem se preparar que pode acontecer uma situação como essa. Tá? Então, beleza. Alertados, vamos avançar. Pessoal, agora eu vou fechar com os exercícios que eu passei para vocês. Eu fiz agora essa fechamento do conteúdo, né, da unidade 2, e a gente vai trabalhar com os problemas da disciplina. Pessoal, muitos pediram para entregar amanhã, pode entregar. É esse mesmo exercício. Para deixar registrado, faça novamente, né, faça para enviar para mim, tá? Não tem problema, que eu vou resolver todos os exercícios sugeridos para vocês. Então, esse aqui foi o último exercício que era para entregar ontem, que muitos pediram para entregar amanhã. Vai estar valendo da mesma forma, tá? O que eu quero mesmo nesse momento é que vocês tentem fazer, nem que seja para rever a dinâmica de resolução. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma estação elevatória. Ela vai bombear um fluido com essa vazão, 70 metros cúbicos por hora. É de um rio para esse reservatório aqui que está localizado a 20 metros de altura em relação à sucção. Tá? A sucção está aqui, então esse H2 aqui vale 20 metros. A tubulação de sucção possui um diâmetro de 4 polegadas. Tá? E o comprimento linear é de 20. E o fator de atrito 0,16. A distância vertical entre a sucção da bomba e a superfície livre do rio é igual a 2. Os principais acessórios da tubulação são uma curva de 90 graus de raio longo e uma válvula de esfera que não está mostrando aqui, né, no nosso elemento, mas provavelmente essa válvula de esfera está aqui, né? Ah, não, ele está falando da tubulação de sucção, a gente não está vendo, mas tem uma válvula de esfera aqui e vai resultar num comprimento equivalente total de 36 metros. Pessoal, o que é esse comprimento equivalente de 36 metros? O que significa fisicamente falando? A gente já falou sobre isso. O que é um comprimento equivalente de uma... Você acha não? Eu esqueci o nome, professor. Vai lá. Pessoal, vocês têm que entender que quando a gente tem uma curva, né? Aqui, ó, uma curva, ou que a gente chama aqui, pode ser um cotovelo, né? Uma curva de 90 graus. A resistência, professor. Isso. Quando a gente faz a análise do sistema, a gente está pensando o quê? Na perda de carga, né? A perda de carga. A perda de carga é a dissipação de energia que acontece
no sistema. Então, tem aquela dissipação localizada, que é onde temos a curva, nós temos a válvula, e temos a distribuída, que é ao longo da tubulação retilínea. O que se faz, né? A gente pega aquela equação geral de Darcy e aplica, né, numa bancada de teste para medir qual que é a perda de carga de um acessório como esse. Então, o que se faz? Isola o LE lá da equação de Darcy e verifica o seguinte, que uma tubulação, que uma curva de 90 graus, por exemplo, ela vai perder pressão ou energia de forma equivalente que, por exemplo, 15 metros de uma tubulação retilínea. E esses 15 metros é o que a gente chama de comprimento equivalente. Okay? Então, quer dizer o seguinte, ó, que a curva de 90 graus e a válvula de esfera, ela representam, né, em termos gerais, a dissipação de energia que acontece em uma tubulação retilínea desse mesmo material aqui, no valor de 36 metros. Tá? Então, se a gente tivesse tirado isso aqui e emendado aqui, uma tubulação, a gente emendaria 36 metros ao longo aqui, e esses 36 metros dissipariam a mesma quantidade de energia que essa curva e essa válvula. Tá? A gente converte para trabalhar no problema. Então, estes são os elementos da nossa estação elevatória. Ele quer o NPSH disponível. Então, que a gente calcule aqui para saber quanto de energia, né, está disponível aqui na sucção da bomba. E se essa energia disponível ela é suficiente, né, para não gerar a cavitação. Então, verifique se ocorrerá a cavitação. Nós temos aqui as curvas características da bomba centrífuga utilizada. Eu vou dar um zoom aqui nessa primeira. Eu não comentei muito detalhadamente, mas essa é a curva característica, uma das mais comuns, que é a altura de elevação, ou seja, a altura que a bomba consegue elevar o fluido em função da sua vazão. Tá? Aqui, pessoal, nós temos várias curvas. Ó. Essas curvas mais escuras são as curvas relacionadas à altura de elevação em função da vazão. E nós temos outras curvas menores aqui no meio, que são as curvas de isoeficiência. Eu vou explicar primeiro essas aqui. Ó. O que são esses números aqui na frente? Esses números aqui são os diâmetros dos rotores ou dos impelidores dessas bombas. Então, o diâmetro de 180 milímetros vai apresentar esse comportamento em função da vazão. E assim vai. Tá? Então, cada diâmetro de rotor, geralmente os fabricantes plotam tudo isso num diagrama só, para aquele modelo de bomba. Né? A bomba ela apresenta a mesma carcaça, só o diâmetro que é diferente. Portanto, eles plotam isso tudo no mesmo gráfico e fornecem essas informações. Imagina que você quer comprar uma bomba com aquela estrutura, com aquela carcaça, só que é um rotor diferente, né? Só que é uma condição de operação diferente. Aí você vem com um rotor diferente. Essas outras curvas aqui são ditas curvas de isoeficiência, ou seja, ó, os pontos em que interceptam cada uma dessas curvas representam que tem a mesma eficiência. Por exemplo, ó, essa bomba de rotor de 180 vai ter uma eficiência de 71,5%, né, no bombeamento quando ela estiver operando a essa vazão. Já essa bomba aqui de 211 vai ter essa mesma eficiência quando estiver sob essa vazão. Tá? Então, todos esses pontos que são interceptados por essas curvas representam o que a gente chama de eficiência. E o nome é dado de curva de isoeficiência porque são iguais nos pontos em que interceptam. Embaixo, nós temos a curva de NPSH. Tá? O NPSH também está em função da vazão. Esse gráfico aqui, ó, esse eixo aqui, ele corresponde a esse eixo aqui. Tá? Aqui, no caso, nós estamos trabalhando com uma bomba de 219 milímetros o rotor. Não foi especificado aqui no enunciado, mas como nós temos apenas essa curva de NPSH requerido para essa curva, né? Então supõe-se que essa bomba ela tem um rotor de 219 milímetros. Ok, vamos verificar de antemão qual é o NPSH requerido para essa bomba, beleza?
ele fornece a vazão de trabalho. A vazão é de 70 metros cúbicos por hora. Aí a gente vai interceptar aqui, ó, né? A bomba é de 219, então essa é a curva dela. Então é esse ponto aqui, ó. A 70 metros cúbicos por hora, ela tem capacidade de elevar o fluido a 22 metros de altura. Ok? Vou pegar uma caneta de outra cor aqui. Aqui. 70, né? Então é assim que a gente identifica. Então, para essa bomba de rotor de 219, nós temos esse ponto, e este ponto leva aqui a sua altura de elevação. Mas o que nos interessa é o NPSH requerido, né? Então a gente vai seguir descendo aqui, ó, e a gente vai observar que o NPSH requerido para essa condição tá 2,75, tá? Ó. Então aqui está oscilando em 0,25, né? Ó, 1,5, né? 1,75, 2. Vamos ver aqui. 2,25, 2,5, 2,75, 3. Então aqui é o NPSH requerido dessa bomba é igual a 2,75 metros. Então essa é a energia mínima que tem que ter aqui nessa sucção. Porque se não tiver valores nesse acima, a gente viu na aula anterior que a gente projeta o nosso sistema, né, para que ele tenha um valor de NPSH disponível entre 10% e 15% a mais do que esse valor. Tá? A gente sempre tem uma margem de segurança no nosso sistema. Mas já temos esses dados. Vamos calcular o disponível e verificar com esses dados obtidos aqui na curva. Pessoal, nós temos essa equação geral que eu trouxe na aula passada, né, que é o conceito de NPSH disponível. A energia disponível aqui na sucção da bomba, ela é em função das cargas, tá? Da carga de pressão e da carga cinética que acontece aqui nessa sucção da bomba, menos a pressão de vapor nessa sucção. Então, para eu calcular essa carga de pressão e a carga cinética na sucção, eu preciso aplicar a equação de Bernoulli entre o ponto 1, aqui, que é o nível do reservatório, que é onde começa a sucção, até a linha que é paralela à entrada da bomba, ou seja, que a gente vai chamar aqui de ponto S. Então, a gente vai calcular a energia entre esses dois pontos, que está correlacionada a esse termo aqui da equação. Vamos aplicar a equação de Bernoulli, que está aqui, ó, tá? A gente observa o seguinte, que nós temos uma referência, que é essa linha, tá? E nós chamamos isso aqui de Z, que é a nossa cota topográfica, né? Z, nesse ponto aqui, ele é 0. Para cima desse ponto, o nosso Z, ele vai apresentar valores positivos. E para baixo desse ponto, o nosso Z, ele apresenta valores negativos, ok? Então, as medidas que estão abaixo desse ponto apresentam valores negativos e acima positivos. Vamos analisar também o seguinte, né? O que é esse H1? Aqui, pessoal, é o ponto 1. Então, tudo que a carga do ponto 1. Z1 é igual a H1, que é essa cota aqui, ó, só que é negativo. Portanto, o nosso Z1 aqui vai ser menos, né? Menos Z1. Vou fazer aqui embaixo, que aí fica mais espaço. Aí depois eu só jogo ali. Então, Z1 é igual a menos H, porque está para baixo. Qual que é a velocidade do fluido nesse ponto, né? Ela é aproximadamente igual a zero. V1 é aproximadamente igual a zero, porque nós estamos considerando um rio, né? E o rio varia muito pouco o seu nível. Nós estamos considerando uma situação em que esse reservatório é muito grande de coleta, portanto, o nível não varia. O que mais? A pressão. Qual que é a pressão nesse ponto? Como é um rio, a pressão P1 é igual à pressão atmosférica. Pressão
ATM. Ok? O que mais? É isso. Esses são os dados nesse ponto aqui. Agora vamos verificar nesse ponto, que é a sucção da bomba. A gente vai ter o seguinte, o nosso ZS da sucção, ele é igual a zero. Ele está na linha aqui de referência, né? A velocidade na sucção da bomba é diferente de zero, tá? Porque o fluido ele já ganhou uma energia aqui, ó, então ele já se movimentou. A pressão na sucção da bomba também é diferente de zero, tá? Porque o fluido ele sofre uma depressão, né? Porque a bomba ela vai gerar um vácuo aqui, a pressão atmosférica vai impulsionar esse fluido aqui. Vamos agora inserir essas informações na equação geral ali em cima. Então, eu já vou eliminar aquilo que é zero. Então, isso aqui é zero. Isso aqui é zero. O que mais? Tá, só isso que é zero, né? A velocidade aqui. Então, P1, eu vou colocar a pressão atmosférica. O Z1 é menos H. E essa parcela aqui, né, não podemos esquecer, vai ficar menos o PS, né, que é a pressão na sucção. E é diferente de zero e diferente da pressão atmosférica, tá? Então, eu vou deixar destacado aqui. Mais a velocidade ao quadrado na sucção. Subtraindo isso, a gente vai ter as nossas perdas. Ok. Eu preciso isolar isso aqui, ó, que é o que eu chamo de energia, né? A carga de energia na sucção da bomba. Então, eu vou deixar esse termo aqui. Na verdade, isso aqui vai ficar tudo negativo. Vou passar para o outro lado. Ok? Para o outro lado da incógnita. Não, deixa eu ver o que eu faço melhor. Eu vou passar isso aqui para o outro lado. Vai ficar PS mais ds ao quadrado, OG, 2G. Então, vocês entendem que isso aqui foi para lá negativo. Né? Foi para lá, é tudo negativo, ficou positivo. Esse H, eu vou trazer para cá. Ó. Ele está positivo, ele vem para cá negativo. Então, vai ficar a pressão atmosférica, ρg, menos H, que é a essa altura, H1, né? Menos Hzão, que é as nossas perdas de carga. Logo, pessoal, isso aqui é igual a essa parcela que está aqui. Então, o NPSH disponível vai ser igual a esse termo que está aqui, menos a pressão de vapor. Eu vou trazer essa fórmula para cá. Então, NPSH disponível vai ser igual a pressão atmosférica dividido por a massa específica G é a gravidade, menos a altura, né? Aí menos Hzão, aí menos também a pressão de vapor dividido por... Essa fórmula eu já deduzi na aula anterior, mas eu faço questão de trabalhar com ela de novo para vocês relembrarem. Essa é a fórmula do NPSH. O que a gente observa, pessoal? Essa é uma bomba de sucção, a gente diz de sucção negativa, né? Por quê? O reservatório ele está abaixo da linha de sucção da bomba. Sucção negativa. É uma bomba não afogada. Afogado, o reservatório ele está aqui, né? Então temos essa coluna. A equação do NPSH, a gente tem uns fatores que contribuem para uma energia disponível menor e aquilo que contribui para uma energia disponível maior. Nessa situação, o único elemento que contribui para um NPSH maior é a pressão atmosférica, né? Só os demais elementos, ó, a altura dessa tubulação, quanto mais comprida ela for, mais menor vai ser o nosso NPSH. Né? As perdas, quanto mais singularidades você tiver aqui, ok? E quanto maior for essa pressão de vapor, ou seja, qual que é a maior, quanto mais próximo da pressão atmosférica for, né, essa pressão de vapor,
naquela temperatura, menor vai ser o meu NPSH. Então, a sucção negativa é a condição menos benéfica que a gente tem para o uso em questão, tá? Deixa eu ver só se eu trouxe os dados da pressão de vapor nessa temperatura. Eu acabei não fornecendo para vocês no problema, né? Mas a gente tem o seguinte, que a pressão atmosférica a nível do mar é 101... Deixa eu só checar esse dado aqui, pessoal. Da pressão atmosférica para a gente trazer aqui. É 101,3 kPa. Deixa eu só confirmar. Cento e 101,3 foi usado no exercício anterior, professor. Eu quero também pegar a pressão de vapor a 20 graus. Eu estou olhando aqui a curvinha de... Eu tenho aqui no slide, eu estou indo buscar na internet, eu tenho os dados. Então, vamos pegar aqui, pessoal. Vamos manter esses dados. Ó. A pressão de vapor, a temperatura a 30 graus, né, ele é 4,246. Isso aqui a gente tem que ter. A gente tem que saber, pessoal, qual que é a temperatura em que a gente vai estar trabalhando com o fluido. Quanto mais quente for a temperatura, a tendência é que essa pressão de vapor ela seja atingida muito mais facilmente, né? A água ela tende a entrar em ebulição a 100 graus na pressão atmosférica. Então, quanto mais quente, a gente tende a diminuir a pressão necessária. Na verdade, a gente tende a aumentar a pressão necessária para que a gente atinja o vapor, tá? Bora lá, então. Opa! Então, aqui é 101,3 kPa. E a pressão de vapor, a temperatura de 30 graus Celsius é igual a 4,2. Vou colocar duas casas, uma casa após a vírgula, para a gente trabalhar aqui. Correspondente. Professor, esse 30 graus aí não tinha sido colocado, né? A gente não vai atribuir sempre 30, não, né? Não, eu vou cuidar nas atividades que eu passar para vocês agora com relação a essa informação, porque isso aqui é muito relevante. Eu posso querer colocar uma pegadinha na atividade e colocar a 60 graus, né? Obviamente, seu sistema ele tende a entrar em cavitação muito mais facilmente. Então, é importante especificar, sim, essa temperatura, né? Então, nesse caso aqui, eu estou atribuindo aqui porque não tinha no exercício. E ninguém me perguntou, não sei como fizeram, se atribuíram. Não, eu parei no exercício porque não tinha esse dado mesmo. Eu ia até usar o 30 anterior, mas por que 30, né? Poderia ser outro valor diferente, né? Então, pessoal, sempre me perguntem aí caso eu encontre a ausência de alguma informação. Agora, não tem mistério, é só substituir a pressão atmosférica, 101,3 kPa, eu vou transformar em pascal, tá? Para a gente obter a informação em metro, porque pascal é newton por metro quadrado. Então, 101 vezes 10 ao cubo. A massa específica da água, é padrão, tá? É em torno de 998, vou colocar 1000, porque aí eu vou considerar a gravidade 10, tá? Então, vai ser 1000, então é 10 ao cubo, vezes a gravidade, que é 10. O H1 a gente tem, que é 20, 2, né? É 2 aqui, menos 2. As perdas foram fornecidas, que é um comprimento equivalente aí de 16 metros. 16 não, 36. Nós temos aqui... Não, essas perdas aqui eu preciso calcular. Eu só tenho um comprimento equivalente, tá? Eu preciso calcular essa perda aqui relativa às singularidades. Aí a gente volta lá para aquela equação lá, ó, pessoal, lá do início, ó.
Opa. Equação de Darcy. Vou trazer aqui. Tem bastante coisa que a gente viu. Bom, as perdas, né? Nós temos aqui é a equação geral para uma associação em série, mas sobretudo do que eu quero trazer é, né, que a perda de carga é dada pelo fator de atrito, né, pelo comprimento equivalente pela velocidade do escoamento dividido pelo diâmetro sobre 2G. Tá? Então a gente tem que calcular usando essa expressão aqui. Então, bora lá. Isso aqui é a fórmula geral, tanto para uma tubulação retilínea quanto para uma tubulação considerando as singularidades. Alguns materiais trazem essa equaçãozinha aqui para as cargas, para as singularidades na forma de um Kzinho aqui. Né? A gente vai usar essa expressão geral e vai incluir o comprimento equivalente aqui, quando a gente tem. Tá? Não sei se vocês entenderam. Vou trazer aqui e a gente já comenta. Eu não posso simplesmente somar ali, tá? Aqui, ó, essa aqui está melhor da gente visualizar. Porque aqui foi feito o algebrismo, como eu expliquei na aula anterior, em função da vazão. Então, aquele V, a velocidade ao quadrado, ela vem aqui na forma, vem trazido para essa expressão com o elemento vazão. Então, vou pegar essa fórmula. Eu vou anotar aqui para poder levar para lá. Eu acabei não trazendo ela aqui na minha anotação. A somatória é os comprimentos equivalentes das singularidades mais o comprimento retilíneo da tubulação. Isso dividido pelo diâmetro, vazão ao quadrado, sobre 2Ga ao quadrado. Então, essa é a fórmula. Eu já forneci o fator de atrito para vocês, então ficou fácil. Então, ok, pessoal, a gente tem que calcular as perdas, tá? Isso aqui são perdas totais. Totais. Vou fazer um adendo aqui para essa página. Essa parte aqui. Aqui. Vou limpar aqui, aí a gente trabalha aqui. Então, a fórmula das perdas, né? É o fator de atrito. Aqui nós somamos o comprimento equivalente mais o comprimento da tubulação, vazão ao quadrado. Isso aqui dividido pelo diâmetro. 2G vezes A ao quadrado. Pessoal, essa fórmula aqui é igualzinha à equação anterior que eu mostrei. Só que aqui, né, ele insere o comprimento equivalente dentro dessa expressão. Somente isso. A outra está desmembrado. Seria fator de atrito vezes LE dividido por D vezes Q ao quadrado, 2G ao quadrado, mais L, né, sobre D vezes o fator de atrito. Aí coloca o que é semelhante em evidência. O que é em evidência aqui nesse caso? A vazão é a mesma, a área é a mesma, a gravidade é o mesmo, o diâmetro e o fator de atrito. E insere em uma única expressão. Tá? O fator de atrito aqui é 0,016. Somamos o comprimento equivalente da tubulação. Comprimento linear de 20 metros, mais 36 daqui. Isso dividido pelo diâmetro, que é de 4 polegadas, vai dar aproximadamente 10,16 centímetros. Nós estamos trabalhando em metros, então vamos usar 0,1 metros. Tá? Multiplicamos pela vazão, metros cúbicos por hora, 70. Ó, metro está coerente, hora está coerente com as demais. A gravidade, ó, a nossa gravidade é em metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que trabalhar com vazão em metros cúbicos por segundo. Tá, pessoal? Então, o que eu faço? Eu divido isso por 3.600. Vai ficar 70 dividido por 3.600. Tudo isso ao quadrado. É bem chatinho de calcular isso aqui, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado.
a área da tubulação. Aí o exercício, para complicar, né, ele não fornece a área, mas ele dá o diâmetro. Então, a área de uma seção circular é π, diâmetro ao quadrado, vamos trabalhar em metros, né, 0,1 sobre 4. Essa área aqui vai ser 0,1 ao quadrado vezes π dividido por 4 vai dar 7,85 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, tá? Então, essa é a área. Eu insiro aqui. 7,85 vezes 10 a menos 3. Tudo isso ao quadrado. Agora eu calculo as perdas, tá? Vamos começar por partes, né? Vamos repetir esse termo, 0,016. Vamos somar isso aqui. Vai dar 56 dividido por 0,1, 560. Agora vamos fazer essa parte aqui de cima. 70 dividido por 3.600 dá 0,01944. Eu levo tudo isso ao quadrado, vai dar 3,78. 3,78 vezes 10 menos 4. E vamos fazer essa parte aqui de baixo agora. 7,85 vezes 10 elevado a menos 3. Eleva ao quadrado. E multiplico por 20, né? 2 vezes 10 é 20. Aqui embaixo nós vamos ter 1,23 vezes 10 a menos 3. Agora, vamos fazer aqui, né? Deixar o Hzinho aqui, que é o que eu quero. Vou resolver isso aqui. 3,78 vezes 10 elevado a 10 a menos 4, dividido por 1,23 vezes 10 elevado a menos 3. Ó, esse resultado dessa conta aqui vai dar 0,03. Então, nós temos 0,016 vezes 560 vezes 0,3. Vezes 0,3 vai dar 168. Vezes 0,016 vai dar 2,68. 2,68 metros. Então, isso aqui é a perda de carga total. Então, quer dizer o seguinte, que dissipa-se, né, 2,68 metros de coluna de fluido. Então, a capacidade de erguer 2,68 metros de fluido é dissipada no trajeto, tá? Devido a esses elementos que estão presentes ali. Agora sim, pessoal, agora a gente volta aqui. 2,68. A pressão de vapor a gente viu que é 4,2 kPa, então é 10 ao cubo. A massa específica é 10 ao cubo, é 1000, né? E a gravidade é 10. Ok, isso aqui a gente pode eliminar, né? Que está dividindo pela mesma coisa e a gente vai trabalhar aqui. NPSH disponível. 101,3 dividido por 10 vai dar 10,1, né? 10,13. Isso aqui é menos, então, 2 menos 2,68 vai dar menos 4,68. Isso aqui vai dar menos 0,42, né? Vamos fazer agora a continha. 10,13 menos 4,68 menos 0,42, a gente vai encontrar aqui um NPSH de 5,03 metros. A gente constatou que a bomba requer, né, 2,75. Portanto, né, a bomba não vai apresentar cavitação. Será que está dentro aí dos 10 a 15% do que a gente estima para
como um fator de segurança? Sim, né? Se a gente fazer aí, ó, vamos ver qual que é o fator de segurança aqui. O NPSH disponível dividido pelo NPSH requerido vezes 100. Vamos ver quanto que vai dar. Nós temos 5,03 dividido por 2,75 vezes 100. Dividido por 2,75 vezes 100. Aí dá 5,03. Opa, tem que subtrair ainda aqui, tá, pessoal? Ainda estou esquecendo de fazer uma continha aqui. Aqui a gente tem que subtrair aqui, ó. NPSH requerido, disponível, menos o NPSH requerido, dividido pelo requerido vezes 100, tá? Então tem que fazer essa subtração. Senão não vai dar um valor acima de 100%. Então é o remanescente. Nesse caso aqui, vai dar 5,03 menos 2,75 dividido por 2,75 vezes 100. É isso. Mas nós estamos com um coeficiente aí de 82,9%. Então estamos bem numa situação bem confortável, né? Então nós estamos trabalhando aí com uma disponibilidade de quase 83% a mais do que a bomba requer. Isso permite fazer o seguinte, né, pessoal? Essa bomba que a gente está utilizando, ó, ela tem um rotor de 219. Então, quanto mais alto for a vazão de trabalho, maior é o NPSH. Então, se a gente trabalhar aqui no limite de vazão dela, que é em torno de 95, aqui, o nosso NPSH vai estar acima de 3,5. Então, a gente pode trabalhar para valores de vazão até superiores a 70 metros cúbicos por hora, que nós vamos estar dentro de uma situação isenta de cavitação. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Todas. Trabalho ainda para fazer. Nós temos este, tem este, tem este. Aí acaba. Só tem 2 exercícios para acabar. Isso aqui. Professor, o senhor mandou esse slide para nós? A gravação. Os slides não. Entendi. Vamos fazer esses são os exercícios que vocês eram para fazer, né? Vamos fazer. Esse aqui foi a atividade, se eu não me engano, atividade 2. Aquela anterior foi a última que eu acabei de resolver, tá? A última que eu passei para vocês. Agora esse aqui foi bem lá no início. É associação de tubulação. Nós temos um sistema que é composto de 3 tubulações em série, na verdade em paralelo, tá? Os diâmetros estão aqui, os comprimentos, denominados de tubo 1, 2 e 3. Sabendo que o fator de atrito para o sistema é o mesmo, né? Em todos os tubos. Só desligar aqui. José. Agora sim. Então, nós temos 3 tubulações em paralelo que possuem o mesmo fator de atrito. E ele quer que a gente transforme isso num comprimento de um conduto equivalente. Com este fator de atrito, que é o mesmo, porém o diâmetro é diferente. A gente vai sair para no caso, como é uma única tubulação, né? Então, a gente vai converter esses 3 diâmetros aqui em um único diâmetro em uma única tubulação. Então, vou desenhar a situação. Eu vou tentar desenhar isso aqui, mas obviamente isso não é o desenho real, porque essas 3 tubulações que estão conectadas aqui, ó, tem comprimentos diferentes, ó. Essa tubulação 1, essa é a 2, essa é a 3. A primeira tem 35 metros,
a segunda tem 268 e essa terceira 579. Então, esse desenho é só para esquematizar uma associação em série, tá? Então, isso aqui no espacialmente estaria, né, dispersa no espaço. Então, aqui entra uma vazão e aqui sai. Né? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Só que a vazão ela vai circular de forma fragmentada em cada uma dessas tubulações, que vai depender do diâmetro, né, da perda por atrito ao longo dessas tubulações. Mas se eu somar, né, a vazão Q1, Q2 e Q3, eu vou ter a minha vazão total. Numa associação em paralelo, né, a gente diz que a perda de carga desse sistema é igual à diferença entre as cotas, entre o ponto, né, a cota piezométrica em B, menos a cota piezométrica em A. Ou em A ou em B. Tá? É a diferença entre esses dois pontos. Imagine que esses pontos estejam com desnível, né? Então, isso aqui tem uma altura. Esse ΔH aqui é o valor da minha perda de carga. Tá? Então, a perda de carga ela é obtida dessa forma. São esses conceitos gerais que a gente precisa lembrar. Vamos considerar aqui, no caso, o A primeiro e o B segundo, supondo que esse ponto aqui está em maior nível que esse. Cota piezométrica A, porque senão não faz sentido, tá? Porque nesse caso de associações a gente está considerando um circuito em que o fluido caminha por essas tubulações simplesmente pela ação da gravidade. Aí, se caso tiver uma pressão, né, aí a gente tem a situação de uma estação elevatória. Aí a forma de cálculo a gente precisa considerar a pressão envolvendo aqui. Aí a equação de Bernoulli precisa ser ajustada. Mas vamos lá, vamos resolver o problema. Ele quer que a gente faça uma associação em uma única tubulação. Então isso aqui vai ser convertido em uma tubulação equivalente. Tá? Opa, aqui. Essa tubulação ela tem um comprimento que ele quer saber, então ele quer saber o L, né? Mas ele já fixou o diâmetro. O diâmetro é de 0,25 metros. E o fator de atrito também foi fixado em 0,028. O que é uma associação? Né? Na verdade, o que é uma conversão em uma tubulação equivalente? Você vai, de certa forma, simular esse sistema, né, vamos assim dizer, vai converter esse sistema real em uma tubulação hipotética, né, que vai apresentar as mesmas características em termos de perda de carga e vazão que o sistema original. Então, esse sistema aqui, ele apresenta a mesma perda de carga para a mesma vazão que esse sistema real. Tá? Aí, aquela equação universal que a gente viu, né, ela fornece esse tipo de situação, né, para um sistema que está associado em paralelo e a gente quer converter num sistema equivalente. O diâmetro elevado, né, a 2,5, o fator de atrito elevado a meio e o comprimento elevado a meio. É igual ao diâmetro 1 elevado a 2,5, seu fator de atrito elevado a meio e o L elevado a meio. Mais quantas tubulações tiverem. Então, isso aqui é a parcela equivalente, isso aqui é o meu sistema real. Então, eu vou substituir os valores nessa equação. Tá? Claro que aí, nesse caso, a única incógnita vai ser o comprimento aqui, que está faltando, que é o que eu quero. Então, vou vir para cá. Não, deixei espaço. Vou apagar aqui. Aqui, desse ladinho. Vou jogar aqui os dados. Qual que é o diâmetro? O diâmetro é de 0,25. Tá? Vou fazer mais para cá.
Estou substituindo aqui, ó, 0,25 elevado a 2,5, fator de atrito. A gente pode eliminar, tá, o fator de atrito, porque todos os elementos estão sendo multiplicados e divididos aqui pelo fator de atrito. Então, a gente não precisa inserir na fórmula, a gente basta dividir pelo comprimento, ok? Da correspondente, que é o L que eu quero, o L elevado a meio. Aí, opa, isso aqui é um igual. O diâmetro 1 equivale a 0,2 metros. O comprimento, 35 metros. O diâmetro, o segundo diâmetro é 0,3. Comprimento 268. Elevado a meio. Mais o último aqui, que é 0,35 elevado a 2,5. Uma tubulação 579. Ok. Pessoal, no final, a gente vai obter esse resultado aqui, né? Eu vou fazer por partes para a gente resolver certinho. Então, 0,25 elevado a 2,5 vai dar aqui em cima 0,03152 L elevado a meio. Agora eu vou fazer essa parcela aqui. 0,2 elevado a 2,5 vai dar 0,017. Aí eu divido por 35, né? Elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 35, raiz quadrada, tá? Então, essa parcela aqui vai dar um número bem pequenininho. 3 vezes... Tem duas casas após a vírgula, mas eu vou usar só uma. E a primeira casa após a vírgula vai ser 0. Então, eu vou colocar só a primeira. Primeiro número aqui. 3 elevado. 3 vezes 10 a menos 3, tá? Vamos para essa parcela. 0,3 elevado a 2,5. Divido aqui pela parcela aqui de baixo. 268, né? Aí eu tiro a raiz de 268. Também deu 3. Incrível que pareça, deu 3,01 também. Agora vamos fazer essa parte. 0,35 elevado a 2,5 dividido pela raiz de 579. Também. 3 vezes 10 menos 3. Eu vou somar isso aqui, né, e multiplicar por L. Então, L elevado a quinta. Então, eu vou deixar esse L elevado a 0,5, perdão. Isso aqui, ó, vai vir para cá, né? Então, vai ser 0,03125 dividido por tudo isso aqui. Que vai ser 9 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que L elevado a meio, né? Então, isso aqui vai vir para cá na forma de uma raiz quadrada. Então, bora lá. 0,03125 dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 3. Vai dar 3,47 ali dentro. Aí eu tiro a raiz quadrada disso, vai dar 1,86. Deixa eu ver certinho se eu fiz isso corretamente. Vamos ver se eu estou usando os comprimentos corretos. As dimensões aqui estão em metros. O diâmetro aqui
Comprimento agora eu não sei se essa dimensão desse comprimento aqui é em metros. Só pode ser em metros. O problema ele não especifica claramente aqui. Vamos refazer a continha aqui. 0,03125 dividido por 9. Era a raiz. Tá dando 1,86 metros. Essa é a tubulação equivalente desse sistema. Tá? Então a gente vai transformar esse sistema todo aqui, que se apresenta, em uma única tubulação de 1,86 metros, com o diâmetro de 0,25 e esse fator de atrito aqui. Beleza? Então, resolvemos esse problema. Só alguma dúvida? Tá tudo certo? Mais ou menos. Então, é passo a passo, né? Isso aqui, a única questão é que tem que saber manipular algebricamente. Ó. Meio é igual a 1 sobre 2. Ó. Isso aqui, a gente pode converter na forma de uma raiz. Não, acho que eu fiz equivocadamente. Vamos lá, vamos olhar aqui. Ó, L é 1 sobre meio. 1 sobre meio, pessoal, é igual a raiz de meio. Raiz de L, perdão. Raiz de L. Isso aqui é igual a raiz de L. Na verdade, eu fiz o contrário. Agora que eu enxerguei. Para eu tirar isso aqui da raiz, eu tenho que levar ambas as parcelas ao quadrado. Agora sim está correto. Ainda bem que eu voltei aqui o problema. Eu fiz o contrário. Eu tirei a raiz de tudo. Eu tenho que levar ao quadrado. Então, se um número está elevado a meio, é a mesma coisa que a sua raiz quadrada. Se o número estiver elevado, por exemplo, a 2,5, né? 2,5 é igual ao quê? A 5 sobre 2, né? Então, a gente tem o seguinte. Isso aqui é igual a raiz... O que tá a gente faz essa análise. Ó, o que está na sombra, ou seja, o que está aqui embaixo, vem aqui para o Sol. E o que está no Sol vem aqui para a sombra. Tá? Igual a raiz quadrada de L à quinta. Ó, isso aqui, ó, o que está na sombra, aqui embaixo, vem para o Sol. E o que está no Sol vem aqui para a sombra. Então, é assim que a gente faz essa interpretação matemática. Então, na hora que eu transferi para cá, eu pulei essa etapa. Eu joguei para cá e não fiz a forma correta. Então, para eu tirar essa raiz daqui, eu tenho que levar ambos os lados ao quadrado. Então, isso aqui vai ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, esse termo é ao quadrado, dividido por esse termo ao quadrado. O valor é diferente, totalmente. Tá? 0,03125 vai dar 9,76 vezes 10 a menos 4. Aí divido por 81, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui vai dar 12, tá? 12 metros. Esse é o comprimento correto. Eu estava estranhando porque essa tubulação estava muito pequena, né? Você vai converter várias tubulações acima de 30, né? Uma de 35, uma de 268, uma de 579 em uma pequena tubulação de 1,8, não fazia sentido, tá? Então, só tome cuidado, pessoal. Até eu me atrapalhei aqui. Eu gostaria que vocês tomassem bastante cuidado com esses cálculos. 1,8 tá errado então, né, professor? Tá errado. Porque na hora do algebrismo aqui, eu acabei fazendo o contrário, né? Eu tirei a raiz desse lado e cortei aqui. Não faz sentido, tá? Então, só faça essa anotação. Tá bom. Este aqui, pessoal, que eu passei para vocês há um tempinho atrás, eu tenho ele resolvido. Eu vou mandar a resolução comentada para vocês, tá? Ele é extenso. Aí eu vou mandar a resolução comentada para vocês, passo a passo. É só aplicação de fórmula, né? Nós temos 3 situações aqui, ó, de energia, né? Nós vimos que são 2 reservatórios interligados e a gente viu a linha piezométrica que está associado
ao nível de energia que o sistema tem. Como é reservatórios que estão comunicando por essa tubulação aqui, e a ação da gravidade vai fazer com que o fluido saia desse ponto até este. Neste ponto aqui nós temos um consumo, tá? E de acordo com esse consumo, essa linha de energia ela apresenta 3 condições. Nós temos aqui, por exemplo, a linha piezométrica, que é esse caso, né? E nós estamos analisando a situação em que não há nenhuma saída aqui, o fluxo está somente vindo de A para B, para A para C, perdão. Nós temos uma situação em que ali está fechado, porém o reservatório, na verdade, ali está aberto, porém o reservatório R2 atinge o nível máximo dele, tá? Então o fluxo que acontece aqui é somente desse reservatório aqui. E nós temos a situação em que o consumo é tão grande que há um desnível energético em que os 2 reservatórios, eles, de certa forma, alimentam esse ponto B. Aqui nós temos essas 3 situações e ele pede essa aplicação de fórmula. Aí na resolução comentada que eu vou mandar para vocês agora, eu explico detalhadamente isso, né? Qual que é a vazão máxima possível que R2 recebe, ou seja, que esse reservatório recebe. É esse caso aqui, ó, né? Esse é o caso em que a vazão vai ser máxima. É onde não há vazão aqui no ponto B e o fluxo todo acontece para R2. Aí nós temos uma equação, tá? Que é a aplicação direta. Aí ele quer o seguinte, qual é a vazão máxima na tomada de água em B? Quando apenas o reservatório 1 estiver fornecendo. Vai ser essa situação aqui, ó, de equilíbrio, né? Onde essa cota, essa linha piezométrica, que eu já expliquei que é uma parcela de energia do sistema, ela é reta. Então, o fluxo vem só desse ponto, que é o caso 2. E qual é a vazão em B, considerando que a cota piezométrica nesse ponto é 350 metros? O que quer dizer aqui? Quer dizer que esse nível nesse ponto aqui é 350 metros, né? Portanto, vai ser menor que 440 e menor que 600. Logo, ambos os reservatórios estarão a um nível acima, logo o fluxo vai vir para os dois. Então, a vazão aqui vai ser a vazão de R2, né, mandada por R2, mais a vazão mandada por R1. Eu vou mandar para vocês essa explicação matemática, tá? Então, só para a gente não se delongar aqui nesse problema, que a gente já fez o idêntico. Aí, para fechar, vamos trabalhar aqui esse problema, que é para a gente determinar as perdas de carga localizada e distribuída de um sistema de tubulação e o percentual em que a perda de carga localizada representa do todo. Aí temos os dados aqui, a vazão dele, o comprimento, o diâmetro. Aqui nós temos a rugosidade relativa. Falta o fator de atrito nesse problema, tá? Aí a gente vai lá para o diagrama de Moody encontrar. Mas bora lá. Então, o que é a perda de carga localizada, né? A gente tem a equação geral, vou deixar aqui. A perda de carga ela é dada por fator de atrito, o comprimento dividido pelo diâmetro, vezes a velocidade do fluido que escoa na tubulação por 2 vezes a gravidade. Isso aqui é a equação geral. Se a gente substitui esse comprimento L aqui pelo comprimento equivalente associado às singularidades, a gente encontra a perda de carga dita localizada. Se a gente substitui aqui o comprimento retilíneo da tubulação, a gente encontra a perda de carga distribuída. Tá? E se eu somo aqui os 2 comprimentos, eu já encontro a perda de carga total. Isso aqui é a equação geral. Porém, no problema em questão, ele fornece o K, que é o coeficiente de perda de carga. Isso aqui é outra forma da gente calcular a perda de carga localizada. Então, no lugar disso aqui, ó, F vezes L sobre D, o fabricante ele já vai fornecer esse K. Então, vai ter essa expressão aqui, K, que é igual a V ao quadrado sobre 2G, para o caso, né, da perda de carga localizada. Então, a gente vai usar essa expressão para localizada, porque a gente tem um K, e vamos usar essa
para distribuída, porque nós estamos trabalhando somente com a parcela retilínea, neste caso. Aí, se eu somo as duas equações, eu encontro a perda de carga total. Vamos lá. Eu preciso alimentar isso aqui. O exercício ele não facilita, ele não fornece a velocidade, tá? Mas a gente pode encontrar a velocidade através da fórmula da vazão. A vazão é igual a velocidade vezes a área. Portanto, a velocidade vai ser a vazão dividido pela área. Como a gente quer em metros por segundo, a gente vai converter essa vazão em metros cúbicos por segundo. Vai ser 25 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo e dividido pela área da seção circular. Tá? É um diâmetro de 0,1, portanto, o diâmetro é 20 centímetros e o raio vai ser 10 centímetros. A fórmula da área da seção circular é π vezes r ao quadrado. Então, vai ser π vezes o raio, que é 10 centímetros. Vou converter para metro, então vai ser π vezes 0,1, que é o raio, ao quadrado. Neste caso aqui, eu vou encontrar a velocidade 0,1 ao quadrado de 0,8. Só para a gente adiantar. Tá? O dado que eu preciso. Ele precisa também fornecer o fator de atrito. Não temos. Aí a gente tem que usar o número de Reynolds, né? Aí a gente sabe o seguinte, ó, que o fator de atrito ele é somente dependente de Reynolds se for laminar. Se for turbulento, o escoamento ele depende tanto de Reynolds quanto da rugosidade. Aqui, nesse caso, a gente precisa do diagrama de Moody. E aqui não, basta a gente usar essa equação. 96? Não, é 56. Dividido pelo número de Reynolds. Deixa eu só confirmar se vai ser isso. Eu tenho que olhar o diagrama de Moody aqui, pessoal, para a gente verificar isso. Quando é só laminar. Opa, passou o diagrama de Moody. É 64. Tá? Então, aqui é a situação em que nós estamos numa situação laminar. O número de Reynolds, aqui desse eixo, a rugosidade relativa, e aqui é o fator de atrito, que é o F que a gente quer. No regime laminar, é essa curva. Então, é 64 sobre o valor de Reynolds, já encontro o valor do fator de atrito. Não dependo do regime de escoamento. E também do fator de atrito. Se está dentro do valor de Reynolds até 2000, tá? Então, aqui é 64. A gente não vai usar essa primeiro, porque a gente já vai ver que o escoamento vai ser turbulento. Tá? Chega tarde. Beleza. Então, vamos lá. Vamos verificar o número de Reynolds. O número de Reynolds é dado por essa fórmula, né? Rho, V, D sobre Mi. Mi é a viscosidade. A viscosidade dinâmica do fluido. Nós estamos trabalhando com a água. Tá? A água é 10 a menos 3, a viscosidade. A massa específica é 1000. A velocidade a gente encontrou, 0,8. O diâmetro a gente tem aqui, que é 0,1 metro. E a viscosidade dinâmica é 10 a menos 3. Logo, a gente vai encontrar um Reynolds aqui de 160 mil. 1,6 vezes 10 a quinta. É super turbulento. Logo, o exercício ele fornece os dados necessários para a gente ir lá no diagrama. O ferro fundido ele tem uma rugosidade relativa de 0,002591. Então, a gente vai usar essa relação. Ó. O fator de atrito ele é em função de Reynolds, que é 1,10 a quinta, e da rugosidade relativa, que vai dar aproximadamente... Aqui ele está falando rugosidade relativa, não tem unidade de medida, é relativa, tá? Se tivesse unidade de medida, seria absoluta. Aí a gente teria que dividir pelo diâmetro. Como não deu, então isso aqui vai ser... Eu vou colocar em notação científica, então eu vou colocar uma vírgula aqui, eu vou ter que colocar 10... Professor, né? Por que o diâmetro tá 0,1 na forma do Reynolds ali? Coloquei errado. Obrigado.
Vou transformar isso aqui em notação científica, tá? Se eu coloco uma vírgula aqui, eu multiplico por 10, eu coloco 10 elevado a 1, 2, 3, 4, a menos 4. Vai ser 2,591 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou buscar esses valores aqui, esses dados lá no diagrama de Moody. Vamos ver se eu trouxe aqui. Não, não trouxe. Na hora de montar essa apresentação. Encontrar. Então, pessoal, depois que vocês têm os dados, aqui é de outro exercício, tá? Como o Reynolds deu 1,6, 10 à quinta, ó, 10 à sexta, 10 à quinta é aqui. Ó. Nós temos uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é 1,6. Então, vai ser aqui, ó, nesse ponto aqui, um pouquinho depois. Ó. Isso aqui é 1 vezes 10. Ó, aqui é 1 vezes 10 à quinta, 2 vezes 10 à quinta, 3 vezes 10 à quinta. Então, é algo aqui, nesse ponto, 1,6. Vamos colocar 60%, né? Então, vai estar mais aqui, mais da metade. A rugosidade relativa deu 2,59 vezes 10 a menos 4. Então, 10 a menos 4. 2,59. Então, é algo aqui. Ó. O nosso E é 2,59 vezes 10 a menos 4. E o nosso Reynolds foi de 1,6 vezes 10 à quinta. Então, isso aqui é esse ponto aqui. E isso aqui é 2 vezes 10, é 2,5. 9. Então, é algo mais ou menos aqui na metade. Então, a gente vai traçar uma reta vertical. E aqui nós temos uma reta horizontal, né? Aqui. O ponto em que elas se interceptarem, né? A gente observa que a rugosidade relativa, nesse diagrama de Moody que eu tenho aqui, ela não corresponde a nenhuma dessas curvas, ó. 2 vezes 10 a menos 4. É essa curva aqui, ó. 5 vezes 10 à quinta. É essa curva aqui. Ó. Nesse caso, vocês poderiam fazer da seguinte forma. Buscar um diagrama, um outro diagrama de Moody, ok? Com as curvas com a curva que você precisa, você vai precisar de uma curva de 2,5 ou 2,6 vezes 10 a menos 4. Nesse caso, a gente não tem. Ou ir para este site aqui, ó. Que eu coloquei o endereço aqui embaixo. Depois vocês podem com calma olhar. Basta vocês informarem aqui o número de Reynolds e a rugosidade relativa, que ele já vai te dar o fator de atrito. Como eu não vou conseguir entrar nesse site agora, eu vou fazer um ajuste aqui, tá, pessoal? Mas não é o recomendado. Então, como esse diagrama que eu tenho aqui, ele não é coerente, não vai fornecer, eu vou supor que a minha curva é essa aqui, tá? 2,2 vezes 10 a menos 4. Vamos escolher ela. Então, o ponto em que interceptou ela, nessa curva aqui, foi esse ponto, tá? Então, vamos supor que seja essa curva aqui. Mas você já sabe, com base nas ressalvas, que esse diagrama ele não engloba essa característica da minha tubulação. Vai dar um valor aproximado, tá? Na segunda casa aqui, né, a gente tem uma diferença no valor, mas vai ser um valor aproximado. Então, traço aqui uma reta até aqui. Então, a gente vai chegar em algo aqui abaixo de 0,2 e acima de 0,15. Vamos considerar aqui assim 0,018 é o meu fator de fricção, tá? 0,018 nessa situação. Mas se vocês jogarem lá no site, vocês vão encontrar um valor bem mais próximo do real. Logo, o nosso fator de atrito é de 0,018. Perfeito. Pronto, agora é só jogar nessa fórmula, tá, pessoal? Vou trazer aqui para esse lado a perda de carga total é igual a perda de carga localizada mais a perda de carga distribuída. A perda de carga
localizada é dada pela forma K, velocidade ao quadrado, sobre 2G. Então, o que nós temos de K? Nós temos 0,2, 0,9 e 0,4. Só que nós temos duas válvulas com esse mesmo valor. Então, vai ser o seguinte, pessoal, a gente vai ter que aplicar aquela somatória. Vai ser 2 vezes 0,2 mais, nós só temos um cotovelo, então vai ser 0,9 e 2 cotovelos de 45. Nós temos um de 90 e 2 de 45. Então, vai ser 0,9 mais 2 vezes 0,4. Isso aqui é meu K total. Aí eu multiplico pela velocidade do escoamento, que foi 0,8 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes a gravidade, que eu vou considerar 10 aqui. Então, vou fazer aqui essa continha com vocês. Vai ser 0,4 aqui, mais 0,9, mais 0,8. Dá 2,1. Aqui. 2,1. Aí, vezes 0,8 ao quadrado. Vai dar 0,64. Aqui embaixo é 20. Vezes 2,1. Aqui em cima. Dividido por 20. A minha perda de carga localizada deu aproximadamente 0, um valor bem baixo, 0,067 metros. Bem pequeno, né? Poucos elementos, né? Agora vamos para a nossa perda de carga distribuída, que é da tubulação retilínea. Então vai ser F sobre L de F vezes L dividido por D, V ao quadrado, 2G. Fator de atrito, a gente encontrou 0,18, o L da tubulação. Comprimento reto, 135. O diâmetro, 0,2. A velocidade, 0,8. 2G, 2 vezes 10. Fazendo parte, né? 135 dividido por 0,2 vai dar 675. Vezes 0,018 deu 12,15. Essa parcela aqui, 12,15. Agora vou multiplicar pelo resultado dessa parte. 0,8 ao quadrado dividido por 20 dá 0,032. Fazendo essa multiplicação, 12,15, a gente obteve aí 0,03, não, é 0,388. 388 metros. Eu quero a total, né? O exercício pede a total, então eu tenho que somar essas duas. Nesse caso aqui, vai ser a localizada 0,067 mais 0,388. Somando aqui, 0,455 metros. Isso aqui é a perda de carga total. Para fechar, ele quer, né, o percentual. Quanto que isso aqui, né, a perda de carga localizada, representa do total. Então, o percentual da perda de carga localizada, ΔHL, vai ser, né, a perda de carga localizada dividido pela perda de carga total vezes 100. É simples. Então, nesse caso aqui, a perda de carga localizada deu 0,067. A total deu 0,45, então vou dividir por 0,455. Então vai dar 0,147. Multiplico por 100, dá 14,72%. Então, essa é a resposta da questão. Beleza, pessoal? Cansaram de fazer exercícios?
Você tem alguém daqui comigo, ó, tem? A sala de hoje foi lembrada.